Bom dia, a aula de hoje sobre o capítulo 2, corpos rígidos, e a gente vai ver como a gente pode encontrar sistemas equivalentes de forças. Então, primeira coisa, a gente vem do capítulo 1, que era sobre o ponto material. Entretanto, a simplificação do ponto material, ela não é sempre possível. Quer dizer, o que é possível? Ela não é sempre válida. Por quê? Às vezes, o ponto de aplicação da força é relevante para a estática ou a dinâmica do sistema, tá bom? Nesse caso, você não pode mais considerar o seu sistema como um ponto material, ok? Então, o que a gente faz? O nosso corpo é considerar ele como um conjunto de grandes números de pontos materiais, tá bom? Então, ao invés de ter as forças atuando em um lugar só, ela pode atuar em várias partes, várias posições do seu corpo ou desse sistema. Ok? Então, nesse capítulo, a gente vai ter uma simplificação maior, que a gente só vai considerar corpos rígidos. O que quer dizer o corpo rígido? Quer dizer que a distância entre dois pontos, do corpo, ela não muda. Ela é constante. Então, é rígido. Bom, esse tipo de simplificação não é sempre válida, né? Porque, por exemplo, se você está interessada em rupturas ou resistência dos materiais, obviamente o seu corpo você não pode mais considerar ele como um rígido. Beleza? Então, quais são os objetivos desse capítulo? A gente vai estudar o efeito das forças sobre um corpo rígido, tá bom? E a gente vai ver que a gente consegue substituir qualquer sistema de força por um sistema equivalente mais simples, que vai ser um sistema de força binária. Ok. Então, agora que a gente vai trabalhar sobre corpo rígido, a gente vai ter que ter alguns cuidados a mais, ok? Então, relembrando que a força ela corresponde à ação de um corpo sobre o outro, ou de uma parte desse corpo sobre o outro. Em resumo, de um ponto material sobre o outro. Bom, no corpo rígido, que é constituído por vários pontos materiais, pode haver dois tipos de interações. Uma interação entre dois pontos internos, que fazem parte do próprio corpo. Então, isso aí vai ser chamado de força interna. E qual é o destaque dessas forças internas? A gente não tem que levar elas em consideração na aplicação da primeira ou segunda lei de Newton. Bom? Agora, quando essa força ela atua entre um ponto material do corpo e outro fora do corpo, fora do sistema, então essa vai ser uma força externa. E as forças externas, elas são sim consideradas na primeira e segunda lei de Newton. Tá bom? Então cuidado, agora no corpo rígido, a gente pode ter força interna e externa. Na estática e dinâmica, somente as forças externas têm que ser levadas em consideração. Bom, okay? Então, para um sistema qualquer, em especial no corpo rígido, a gente sabe que duas forças são equivalentes quando elas proporcionam o mesmo efeito, quer seja na estática ou na dinâmica do corpo, do sistema. O ponto material é simples. No corpo rígido, a gente sabe que o ponto de aplicação da força é importante. Então, a gente tem esse princípio de transmissibilidade que existe. Ele diz que duas forças F e F', de mesmo modo, sentido e direção, elas vão ter o mesmo efeito sobre o corpo rígido se e somente se elas têm a mesma linha de ação da força. Ok? Então, aqui você vê essas duas forças F e F', mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido. Ok? Mas além da direção, elas têm a mesma linha de ação da força. Aí, nesse caso, as duas forças são equivalentes. Somente nesse caso. Você lembra que no primeiro capítulo eu falei para você que a gente vai preferir trabalhar com esse conceito de linha de ação das forças? E por isso, que agora o que é importante no corpo rígido são as linhas de ação da força. Não somente a força. Ok? Esse princípio de transmissibilidade, ele pode se aplicar nesse caso. Você vê as forças F2 e F1, aplica desse sentido, dessa maneira ou dessa maneira, para a estática e dinâmica, esses dois sistemas são equivalentes. Agora, esse princípio ele tem algumas limitações, ok? Porque se a gente está interessado em forças internas e deformações, é óbvio que essas duas maneiras de aplicar as forças vai levar a resultados diferentes. Ok?
Bom, vamos rever algumas coisas sobre os vetores que vão ser importantes nesse capítulo. Em primeiro, a gente vai rever o que é um produto vetorial e suas propriedades, né, características. Então, primeiro, um produto vetorial é um produto entre dois vetores. E esse resultado, esse produto é um vetor. O símbolo que a gente utiliza é o x, tá bom? É específico para isso. Então, um produto vetorial, produto entre dois vetores, é um vetor. Quais são as características desse vetor? Primeiro, a direção. Sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores. Tá, sempre. Já que perpendicular ao plano formado pelos vetores, esse produto vetorial ele também é perpendicular a cada vetor. Sentido. É a famosa regra da mão direita. Então, existem várias regras da mão direita, tá bom? Você pode aplicar elas do jeito que você quiser, ok? Como eu costumo falar, o mais difícil às vezes nessa regra é lembrar qual é a mão direita. Eu já vi várias pessoas aplicando essa regra utilizando a mão esquerda, muitas vezes porque são destros, né? Escrever com a mão direita, aí para não perder tempo ou nem se dá conta, ele utiliza a outra. Bom, então primeira coisa, mão direita, tá bom? Vou explicar desse jeito. Você coloca a sua mão ao longo do primeiro vetor, tá bom? Com a palma da mão, né, que fecha para o segundo vetor. Faz aqui. E aí o sentido polegar lhe dá o sentido do produto vetorial. Você pode fazer também com a regra da mão direita com os 3 dedos. Você bota o polegar ao longo do primeiro, o indicador ao longo do segundo, ok? E o médio, né, o dedo médio, lhe dará o sentido do produto vetorial. Tá bom? Qual é a intensidade, o módulo desse produto vetorial? É simplesmente o produto das intensidades dos dois vetores vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. Tá bom? É uma propriedade interessante. O produto vetorial, essa intensidade, lhe dá a área formada pelo paralelograma definido por esses dois vetores. De uma maneira interessante. Bom, algumas propriedades do produto vetorial. Primeiro, ele é distributivo, né, como qualquer produto. Entretanto, ele não é associativo. Tá bom? Esse produto vetorial vezes isso aí é diferente disso aí. E onde que vocês erram às vezes muito, que vocês esquecem que o produto vetorial não é comutativo. Na verdade, é ainda pior que isso, vamos dizer assim. Ele é anticomutativo. Então, a ordem dos vetores no produto vetorial é muito importante. Tá bom? Se você inverte a ordem, o sentido aqui, ó, oposto. Então, cuidado com isso. Toma cuidado. Verifique o que vocês estão escrevendo. Ok. Então, vamos calcular o produto vetorial pelos componentes. E para isso, no primeiro caso, vamos ver os vetores unitários no sistema cartesiano. E o resultado dos produtos vetoriais são bem simples. Bom, primeiro, eu não tinha comentado na parte anterior, mas o produto vetorial do mesmo vetor dá sempre zero. Dá o vetor nulo. Ok? Sendo do ângulo zero, dá zero. Agora, quando você tem os vetores unitários, você vê, você pegou um produto vetorial com o outro, sempre vai dar o terceiro, quer seja no sentido, no mesmo sinal ou sinal oposto. Ok? I vetor J dá K. Mas se você faz J vetor I, dá menos K. E sempre assim. Então, se está igual, dá zero. Se está diferente, dá o terceiro. Com o sinal negativo ou não, a gente vai saber com essa regra. Tá bom? Então, se você vai nesse sentido, sempre vai dar o sentido positivo, o sinal positivo. O que quero dizer com isso? Se você faz I vetor J, vai dar K. J vetor K, vai dar I. K vetor I vai dar J. Então é bem simples para calcular. Se você vai no outro sentido, é negativo. J vetor I menos K. I vetor K menos J. K vetor J menos I. Então é muito fácil e muito intuitivo. Como calcular então os componentes de um produto vetorial? Você pode utilizar o determinante, que vocês gostam bastante, mas esse cálculo determinante eu acho meio uma caixa preta, né? Mas não vai ter um resultado sem ter uma noção de se está errado ou certo na conta. Aconselho você a utilizar justamente esses vetores unitários cartesianos.
tá bom? É a minha dica. Eu vou explicar como fazer. Você tem um produto vetorial, você descreve cada vetor através de seus componentes no sistema cartesiano, tá bom? Muitas vezes não vai ter tantos assim componentes. Aí você depois distribui, tá bom? Parecem muitos temas, mas não tem tantos assim. Aí você vê que aqui todos esses aí são zerados, ok? Só sobra os outros. E você calcula facilmente, determina facilmente cada produto vetorial pela regra que a gente viu, que são os vetores unitários, ok? Então você junta depois todas essas informações e já encontra o resultado. Mesma coisa que do determinante, ok? Bom, então vamos voltar no caso do corpo rígido e ver aonde que esse produto vetorial vai ser utilizado, ok? Então a gente viu que no caso do corpo rígido, o efeito de uma força depende do seu ponto de aplicação. Qual é o problema? A grandeza física da força, sozinha, ela não é suficiente, ela não carrega nada sobre essa informação. Okay? Então é necessário a gente utilizar uma outra grandeza física que carregue essa informação referente ao ponto de aplicação da força, ou a linha de ação da força. É isso que vai ser o momento de uma força, ou o torque, outra maneira de falar. Tá bom? Então o momento de uma força é uma grandeza física que vai carregar essa informação de aonde que essa força está sendo aplicada. Qual é a linha de ação da força. Okay? Então, o momento de uma força tem duas coisas importantes. Tá bom? Além da definição que a gente vai ver. Primeiro, sempre lembrar que esse momento é em relação a um ponto específico. Se você pega pontos diferentes, podem levar a um momento diferente para a mesma força. Bom, o segundo, que esse momento é um vetor. Não esquece disso. Tá bom? Então ele é definido assim. Tá bom? Então tem esse corpo, por exemplo, tem essa força que está sendo atuada no ponto O, A. Eu quero determinar o momento dessa força em relação ao ponto O. Por isso que eu escrevi. Momento da força é um vetor em relação ao ponto O. Escreve isso aí para não se perder, para saber em relação a qual ponto você está calculando. Aí é simplesmente o produto vetorial entre o vetor posição vezes o vetor força. É produto vetorial com a força. Nesse sentido, você lembra que a ordem no produto vetorial é importante. O que isso é? Você escreveria assim, ó, sempre. E simplesmente, primeiro, o ponto em relação ao qual você quer calcular o momento. E o segundo é o ponto de aplicação da força. Assim você nunca vai errar. O A, vetor F. Bom, descrevendo essas coisas, você não tem como errar, pelo menos na definição do momento que lhe interessa. Então, esse momento, essa grandeza física, ela vai nos informar sobre a tendência que a força tem a fazer o corpo girar em torno do eixo definido para o momento. Então, é essa a informação que nos dá. Tá bom? Você vê que se essa força ela atua no próprio ponto que nos interessa, o O vai dar zero. Não tem momento. A gente sabe que ela só vai translatar, nunca vai girar. Bom, quais são as características desse momento? Então, é o vetor, qual é a direção? Sempre normal ao plano que contém o ponto e a força. Tá bom? Então, esse aí é um plano, o momento sempre perpendicular. Sentido, utilizar a regra da mão direita, do produto vetorial. Sempre lembrar aqui o produto vetorial. Tá bom? Então, no sentido que tenderia essa força a fazer girar o corpo, você fecha aqui e o polegar lhe dá o sentido do momento. A intensidade é as intensidades dos dois vetores vezes o seno do ângulo que faz. Tá bom? Mas uma outra maneira de ver é essa aí. Ó. É a intensidade da força vezes a distância do ponto até a linha de ação. Tá bom? É bom lembrar isso aí que a gente vai utilizar bastante. Tá bom? Porque R seno θ lhe dá justamente essa distância. A gente vê melhor aqui. Ó. R seno θ lhe dá essa distância. Então, a distância do ponto até a linha de ação da força. DF.